Abra aí a sua Bíblia em Êxodo capítulo 8, agora o verso 28. Nós falamos a primeira, foi Êxodo 8, 25 a 27, que foi sobre o mundanismo, aquilo que é secularização, uma estratégia das trevas. Quando o faraó disse, olha, vocês vão oferecer sacrifícios ao Senhor, mas nessa terra, aqui no Egito, óbvio que isso era uma estratégia das trevas de não deixar o povo ir para fazer culto ali mesmo. Ou seja, o convite de Deus era sair do mundo, sair do Egito, mas a proposta do diabo era, não saia do mundo, faça o seu culto aí mesmo, o importante é você ficar aqui com a gente. A terceira que vimos a semana passada, nós vimos em Êxodo 10, quando nós falamos sobre uma estratégia do inimigo de tentar dizer ao povo, olha, não tenha convicção, não faça o que é certo. Sirva lá e sirva cá. Hoje, nós vamos para a segunda parte, que é Êxodo 8, verso 28, que diz, então disse Faraó, deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor, o vosso Deus, no deserto. Somente que, saindo, não vades muito longe. E disse Faraó, orai também por mim. Isso é muito importante, a gente observar esse texto de Faraó dizendo, orai por mim. Aí o pessoal fala, poxa, Faraó, né, um cara crente. A terceira parte que nós vimos foi o ataque das trevas às famílias. Quando o Faraó disse, vão a metade, a outra metade não. Vão os homens, as mulheres e as crianças ficam. Então o ataque das trevas era contra a família. Esse negócio de criança aprender sobre Deus, cultuar a Deus, não. Ficam as crianças e ficam as mulheres. Os homens vão. E eu li aqui a parte de Davi, Ziclag, 1 Samuel 31. Hoje nós estamos na segunda estratégia do inimigo. Qual é ela? Falei dela ainda que de modo superficial, achando que eu tinha falado profundamente. E o tema é justamente uma fé superficial. É a segunda estratégia das trevas. A primeira, mundanismo. Não vai, sirva aqui no Egito. A segunda estratégia é essa, fé superficial. A terceira, ataque às famílias. Vão os maridos, mas as crianças, os jovens e as mulheres, não. Eu não vou deixá-los ir ao deserto servir ao Senhor. A segunda estratégia do inimigo é essa que está em tela, quando ele diz, não vades muito longe. Obviamente, todo o interesse do diabo era impedir que a igreja marchasse 3 dias no deserto. Porque se a igreja marchasse os 3 dias no deserto, a igreja teria testemunho para dar. A igreja teria bênçãos a declarar. Então o diabo não quer isso. O diabo não quer essa caminhada, esse desprendimento, esse descolar do mundo. Então a primeira proposta foi, viva uma fé mundana. Não saia do Egito. A terceira foi, vão vocês, mas as famílias todas não. Então as trevas têm interesse na família. Hoje, a segunda parte é, porque nós faltamos de entregar essa segunda parte, é uma fé superficial. Ele diz, vá fazer o sacrifício, mas não vá muito longe. E ore também por mim.
Nós sabemos que o faraó estava com o coração extremamente endurecido. Então, quando ele pede oração, é apenas uma formalidade. Em outras palavras, alguns teólogos entendem uma certa ironia. Isso é muito comum para os nossos dias, porque hoje nós encontramos muita gente, irmãos, dizendo: tu vai para a igreja, ora lá por mim. Não quer vir na igreja, não quer saber de Deus, mas quer a bênção de Deus. Ora lá por mim. E você fica até animado, né, com isso, que a pessoa pediu oração. Ela pediu oração, mas ela não está importando em servir ao Senhor. Não posso orar por ela, pastor? Deve orar. Mais uma razão para orar. Para que os olhos dela se abram acerca de Deus e o seu evangelho. Então, qual é o grande perigo disso aqui? Tem alguns detalhes que eu quero destacar com os irmãos. Eu deixar-vos-ei ir para que ofereçam sacrifícios ao Senhor, o vosso Deus, no deserto. Entretanto, qual lugar do deserto? Longe, não. Fique perto. Em outras palavras, sirva ao seu Deus, mas não deixe de servir aos nossos. Vá lá, mas não vá muito longe. Não se desligue desse nosso território. Não abra mão daquilo que nós temos aqui para te oferecer. Essa tem sido uma fé superficial de muitas pessoas que estão na igreja. Vivem em Deus, mas uma fé que não é sólida. É uma fé volúvel, frívola. Esse tipo de fé tem trazido grandes problemas para as nossas vidas. Porque nós, ao passar dos anos, dos tempos, nós nos tornamos o que o mais comum tem nos chamado, ou tem nos chamado, não, tem dito dessas pessoas. Eu espero que nós não sejamos esse modelo, mas nós, ao longo dos anos, podemos nos tornar o que nós ouvimos chamar de cristãos nominais. Só tem um nome. De cristão nominal, o mundo está cheio. Você acredita em Deus? Ah, sim. Eu sou cristão. Ah, tá bom. O quanto Cristo é importante para você, o quanto Ele te resgatou, o quão você mudou de vida com Cristo. Não, mas o importante é que eu vou à missa todo domingo, eu vou ao culto todo domingo, eu dou meu dízimo na igreja católica, na igreja batista Monte Sinai todo domingo. O importante, na verdade, é servir a Deus. E eu estou feliz. Durante a semana eu não tenho muito compromisso com Ele, não. Mas graças a Deus, Ave Maria, domingo eu estou lá na minha igreja. Tu é doido. Eu que não falto. Porque domingo sem missa é domingo sem graça. Domingo sem a igreja Monte Sinai, Ave Maria, parece que eu estou nu. E se não for o pastor Silvio, então, misericórdia. Essas ações são ações de cristãos nominais. Vive uma fé superficial. Estão indo, mas não estão deixando. Estão indo servir, mas não estão deixando. Nesse contexto, como um homem está no Egito e ele pode deixar o Egito para servir ao Senhor? Essa é uma pergunta que eu fiz ao texto. Não vades muito longe, mas como o homem pode ir e de fato se desligar, se desvencilhar, se descolar daquilo que o Egito oferece? Como ele pode fazê-lo? Por seu caráter bonzinho? A resposta é não, porque nós não temos um caráter bom. Por mais que nós achamos ou queiramos tê-lo, não temos. E por que não temos, pastor? Porque o pecado estragou toda a estrutura da humanidade. O pecado não arruinou em nós apenas o nosso modo de ver o mundo. O pecado estragou em nós a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma. Ela é afastada de Deus. Então, humanamente, o homem não pode sair ao Egito, sair ao deserto
e deixar o Egito sozinho. O caráter do homem não permite isso. Ele sempre vai ser aquele homem igual a mulher de Ló, que olhou para trás. O pecado da mulher de Ló não foi cobiça, não foi traição, não foi adultério, não foi idolatria. O pecado da mulher de Ló, Lucas Mendes de Mendes, não foi que ela jogava no cassino ou que ela tinha um vício qualquer. Simplesmente o pecado da mulher de Ló foi: e ela olhou para trás. Ao olharmos para trás, nós estamos projetando em nós efetivamente o nosso caráter, que quer estar no Egito, que não quer sair do Egito. Embora sejamos livres, embora somos convidados a deixar o Egito para sacrificar a Deus no deserto, para buscar a Deus, a proposta do diabo é: olha, mas não vá muito longe, por qualquer coisa você volta para cá. E essa não tem sido a estratégia das trevas anos a fios? Certamente sim. O homem não pode deixar o Egito pelo seu caráter. Segundo, o homem não pode deixar o Egito pelas suas obras, porque as nossas obras são más. O texto sagrado diz que procurou-se um justo, e esse justo não foi encontrado. Por nós mesmos, nós não temos condição de deixar o Egito. Isso é mais importante no meu coração. O que mais me alegra na Bíblia é saber essa verdade, que para alguns incomoda, fere, porque nós somos orgulhosos no sentido de que eu posso decidir e nós não podemos decidir. Se pudéssemos decidir, eu digo a vocês com toda veemência, nenhum de nós estaria aqui nessa noite. De calor? Nenhuma. Nenhuma, meu caro Gustavo. Nenhum de nós, professora Luciana, estaríamos aqui. Nenhum de nós estaria. Entretanto, por que estamos? Porque nós temos um compromisso com a agenda da igreja, porque hoje é dia de culto, eu tenho que ir lá bater minha carteira. Não, você veio aqui por livre e espontânea vontade. Não é a sua vontade própria, mas um projeto de Deus desenhou a sua vida para você vir até aqui. E talvez alguns de vocês vieram desanimados, cansados, talvez entristecidos, talvez magoados com Deus, com o Evangelho. Talvez alguns de vocês vieram dizendo: eu não sei, eu estou brasa fora do braseiro. E aí daqui você senta e ouve uma mensagem dessa, Deus dizendo a você, direto ao seu coração: pois você ainda está aqui, porque eu trouxe você. E por que você está aqui? Porque Deus está dizendo: você não foi convidado para uma mera reunião. Você está aqui porque eu estou tirando você do Egito. Eu estou tirando o Egito de você. Por mais que eu queira viver como a mulher de Ló, Deus está trazendo a gente para dizer a nós: eu tirei vocês do Egito. O diabo não. O diabo ele quer enganar. Primeira coisa que ele tentou: não vá, faça aqui mesmo. Mas Deus insiste: não é aqui que eu quero que eles façam culto. Eu quero que eles façam no deserto. Eu quero que eles caminhem a caminhada de 3 dias. Porque ao caminhar eles vão contar testemunhos, evidências, contato, proximidade comigo. Porque sair, é deixar. Deus os está chamando, Deus os está convidando para uma festa no deserto. Esse é o título do meu novo livro. Eu espero poder lançar até agosto desse ano. Convidado para a festa no deserto. Que negócio de Deus é esse de chamar o povo para fazer festa no deserto? Imagino vocês perguntando:
E eu também para Deus, Claudiane, qual é a casa de festas que tem num deserto, Joaci? Qual é o salão de festa que pode oferecer uma bebida gelada, canapés, salgadinhos no deserto? Não, o senhor está de brincadeira. Mas Deus disse ao seu povo que ele levaria eles para a terra prometida, mas eles enfrentariam o deserto. Jesus foi provado e aprovado depois que ele foi para o deserto. Glória a Deus. A igreja de Deus, em Apocalipse capítulo 12, versículo 7, ela é retirada por Deus para ir para o deserto. O que Deus quer nos ensinar tanto com o deserto? Quando nós olhamos, é o verso 11, eu falei 7, não foi? Mas é o 11. Não, é no 12, não precisa mais não, tá aí. A mulher foi tirada para o deserto, que é a igreja, não é? Muito bem. Se o homem não sai do Egito pelo seu próprio caráter, porque o caráter nosso não é bom, já sabemos. Se o homem não sai do Egito pelo caráter, pelas suas obras, porque as obras dos homens são más, não há nada na obra do homem que chame a atenção a Deus, que agrade a Deus, as nossas obras são muito ruins. Qual é a razão que o homem sai do deserto? O inimigo tentou fazer o mundanismo, não conseguiu. Deus insiste, eu quero que eles façam uma festa no deserto. O diabo diz, tudo bem, que eles vão ao deserto, mas não muito longe. Não vades muito longe. Eu quero que vocês acreditem no Deus, mas que vocês tenham uma fé superficial, que a qualquer momento eu possa usar vocês. Eu preciso de vocês. Vejamos. Talvez surjam aí algumas dessas frases mais comuns dos nossos dias, do século 21. Misericórdia, abre aspas, misericórdia. Para que tanto culto de novo? Culto de novo? Já basta uma vez na semana. Fecha aspas. Abre aspas novamente para outro tipo de frase, daquele tipo, ah não, viver essa vida de igreja todo dia é fanatismo. Ninguém precisa disso. Fecha aspas. Na faculdade, na escola, no trabalho, você pode ser convidado você não é cafona, é? Você não precisa ser esse crente que você é na sua igreja. Frases dessa natureza nos tornam crentes nominais. Nos tornam pessoas de uma fé superficial. Não vá muito longe. Essa é a estratégia do diabo. A segunda, fé superficial. A terceira, vimos a semana passada, ataque às famílias. Vão os homens, mas as mulheres e as crianças não. Eu não quero que as famílias se reúnam para adorar o Senhor. É um ataque direto às famílias. Voltando para hoje, não vades muito longe. Se a pergunta é como o homem então pode sair desse Egito, de fato, ir para longe, não pelo próprio caráter, nem pelos seus próprios méritos. Como esse homem pode fazer? Esse homem precisa de alguém que o transfira, que o leve convicto para o deserto. O homem vivente não tem condição de fazê-lo. É preciso que haja uma troca, um sacrifício, um pagamento, uma compra de propriedade. Eu os tiro daí e os levo para lá. Vocês não podem fazê-lo, mas eu faço por vocês. Eu os levo até lá. O Salmo 143, verso 2, veja o que diz o Salmo 143, verso de número 2. Não entres em juízo com o teu servo,
Porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Não existe um justo que possa sair do deserto, do Egito para o deserto. Então ele começa com uma coisa dura aos nossos ouvidos. Não entres em juízo com o teu servo. O teu servo aí representa a pessoa pura do Redentor. Não queira debater com o Redentor dizendo, olha, deixa que eu consigo, eu faço sozinho. É mais ou menos aquela cena. Eu vou apanhar uma caixa de som pesadíssima e de repente Francis diz, pastor, deixa que eu te ajudo. E eu, não, eu consigo. Eu sou um pouco orgulhoso nisso, não? Mas Francis sabe, o senhor tem hérnia de disco, não pode pegar. E para completar o dinheiro da coberta, eu apanho a caixa, Wagner, todo desmantelado, como não se deve apanhar uma caixa, um peso. E aí, Francis me ofereceu ajuda, eu rejeitei a ajuda, e aí eu sinto a dor na coluna, e por fim Francis disse, eu queria evitar isso, mas agora você está todo duro, eu vou te ajudar a pegar a caixa. Aí Francis vai, retira a caixa do local, faz o que tem que ser feito, e eu que fui teimoso, vou viver alguns dias com aquela hérnia pinçada no disco, ou no nervo, sei lá o que for. Só por uma vaidade, um orgulho. Não, eu consigo sozinho. Tem muita gente fazendo isso espiritualmente. O que é que ele faz? Entra em juízo com o servo. Entra em juízo com o Redentor. E diz, eu consigo sozinho. Ele diz, você está enganado, porque à tua vista, o servo enxerga você igual aos outros, dizendo, não existe nenhum vivente justo. Você não pode sair do Egito sem que a mão poderosa de Deus o tire de lá. Se a proposta é não tem nenhum vivente, logo eu preciso de um processo que me torne morto. E depois eu ressurja. Por que isso? Porque para eu sair do Egito, eu preciso experimentar a morte no Egito. Porque eu não posso ir para o deserto levando coisas do Egito. Porque se eu levar as coisas do Egito, eu cumpro a proposta de Satanás em Êxodo 8, quando diz, não vades muito longe. Se não tem nenhum vivente, como isso pode ser multado, transmutado, cambiado? Como isso pode ser mudado? Como eu passo de vivo para morto? Paulo responde essa pergunta em Colossenses capítulo 2, verso 12. O apóstolo vai dizer em Colossenses capítulo 2, verso de número 12. Ele vai dizer para nós, é preciso que nós sejamos sepultados, já que a proposta do Salmo é, não tem nenhum vivente justo, para que eu me torne justo, nenhum vivente, eu preciso ser no Egito sepultado. E no Egito eu vou ser sepultado junto com Cristo. Ele usa esse sepultamento no batismo. Se você ler as cartas de Pedro, você vai entender que Deus faz um batismo. Pedro diz que o dilúvio foi um batismo de Deus no mundo, em que as águas cobriram o mundo. Quando Jesus chega para Nicodemos, e Nicodemos pergunta, como pode um homem já adulto nascer de novo? Jesus pinça essa ideia de Deus e ele diz, olha, para você nascer de novo, é preciso nascer da água e do Espírito.
O que Paulo está dizendo é: eu preciso ser sepultado com esse mundo egípcio. Para eu ser sepultado, ele chama esse sepultamento de batismo. Agora veja, ele diz, não é apenas o batismo de uma água, mas é um batismo espiritual, é um sepultamento espiritual. Porque o batismo, ele é o baptismo, é aquilo que imerge e depois submerge. E aí ele diz, no qual igualmente fostes ressuscitados através da fé, no poder de Deus, não no poder do seu mérito, nem do seu caráter, mas vocês foram ressuscitados no poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos. Nós também passamos a ser ressuscitados, a sermos ressuscitados em Cristo. Então veja, para que eu saia completamente do Egito e não aceite a proposta das trevas de dizer, vá, mas não longe, para que eu viva uma vida de não fé superficial, eu preciso largar o Egito, abandonar o Egito, morrer para o Egito. E ao morrer para o Egito, eu morro de que modo? Espiritual, é um batismo simbólico. Não apenas o da água que ele está dizendo, mas em Cristo. Porque Cristo morreu, eu morro em Cristo. Cristo ressurge, eu também vou ressurgir em Cristo. Por quê? Porque Deus não é Deus de mortos. Ele é Deus de vivos. Quando ele se apresenta para Moisés, ele diz, eu sou Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ambos, visivelmente no mundo dos homens, estavam mortos. Mas quando Deus diz que era Deus de Isaque, de Abraão, de Isaque e Jacó, Deus está dizendo que esses três personagens estão com ele na vida eterna, vivos, prontos. E você entende isso na transfiguração de Jesus, quando os discípulos olham no monte e vê Elias e Moisés. Aquilo é uma representação clara de que o povo de Deus, quando morre aqui, está vivo lá. Tanto que essas personagens aparecem na transfiguração de Jesus Cristo, provando que Deus é Deus dos vivos. Mas para que eu largue o Egito e não viva uma fé superficial, é preciso que eu entenda duas verdades. A primeira, Deus me trouxe, Deus te trouxe. Pastor, mas eu estou fraco demais. Deus te trouxe hoje aqui porque Ele está fazendo uma obra de redenção em nós. Deus nos trouxe por isso. E em Ele nos trazer, Ele nos separou nessa noite do dia 12 de março para dizer a nós: eu preciso que você entenda, de uma vez por todas, que aquilo que o Egito tem dito para você, não ir muito longe, é mentira. Morra para o Egito. Tudo que um dia você viu lá, não carregue para a sua vida, porque isso é peso, isso é problema. E o homem não consegue fazer isso estando vivo. É por isso que o Salmo 143, verso 2 diz que vivente nenhum justo vivente, nenhum vivente, mas era preciso que morto, eles deixassem tudo para trás e seguisse agora o novo caminho, a nova proposta, o novo Cristo. O que isso tem a ver com o Egito? Irmãos, se nós não acreditarmos que Cristo estava no processo de trazer o povo do Egito para o deserto, nós não temos compreensão bíblica nenhuma do projeto de redenção. Aliás, se você tirar uma radiografia do livro do Êxodo, se você tirar um raio-x do livro do Êxodo, uma foto de cima, você vai achar no livro do Êxodo todo o projeto desenhado, claro como lindo dia de sol, do Êxodo 1 até o último, você vai achar o projeto Deus criando, o homem pecando, Deus redimindo, um rei perverso, um libertador surgindo,
um perseguidor no deserto, a caminhada difícil do deserto, o pastoreio no deserto, o vale da sombra da morte, a caminhada até o símbolo da cruz, do tabernáculo, da redenção, que tudo se funila em Cristo, tudo se converge para Cristo. Você vai encontrar no Êxodo a redenção, o Apocalipse e a glória da igreja. Então o Êxodo é o retrato da redenção do Antigo Testamento. Tudo apontando para a figura de Cristo. Moisés, que é um tipo de Cristo, ele é esse guia, ele é esse chefe, ele é esse guardião. Ele é o homem, mas ele é o agente de Deus. Agora, se ele me convidou para sair do deserto, do Egito, para o deserto, e por mais incrível que pareça, ficar no Egito tem algumas qualidades aos olhos nus dos homens, como, por exemplo, casa própria, a vaquinha já de leite pronta, a fazenda com o caprino, a horta toda pronta, o emprego garantido, suado, difícil, mas tem emprego, o direito de comer a carne, o direito de fazer uma festinha, o direito de fazer churrasquinho no final de semana. Está tudo no Egito, Dani. Está tudo lá. Aí Deus pede a esse povo, Jonas e Rafa, e diz assim: eu quero que vocês saiam daí e vá para o deserto. A olho nu, isso é algo complexo, França. Essa conta não fecha. Espera aí, mas a gente está aqui há 400 anos. Não sabemos quem é Deus. Moisés é um foragido. Como eu tenho certeza que você é um homem de Deus? Agora vou deixar minha casa, Josi, vou deixar as minhas fazendas, Solange, vou deixar os meus caprinos, vou deixar minha hortaliça, vou deixar minhas estruturas, vou deixar o meu emprego, que é duro, é escravo, mas pelo menos eu tenho uma casa para morar, um direito de fazer um churrasquinho no final de semana. Eu vou deixar tudo para ir no deserto aventurar um culto. Pelo amor de Deus, Moisés. Tome tento. Não foi isso que Deus fez conosco? Sair do mundo que nos oferece prazeres muito bons, em detrimento de uma caminhada com Cristo no deserto, que significa sol, calor, risco de serpente, escorpião, fome, dureza, desafio de armar tenda, desarmar tenda, saudades das cebolas do Egito. Um homem vivente não pode fazer isso. Ele precisa morrer. E ele só morre porque Cristo morre com ele. Mas Cristo não fica morto. Nós também não ficaremos. Nós somos ressuscitados. Quando ressuscitados, preste atenção, nós olhamos para o Egito e dizemos assim, Noemi: poxa vida, mas eu fazia parte daquilo. Só quem está ressuscitado em Cristo pode olhar para trás e descobrir uma palavrinha mágica chamada arrependimento. O apóstolo Paulo vai trabalhar a perspectiva de uma palavra chamada cauterização. É uma espécie de cicatrização, em meu caro irmão Elias. Ele diz que a mente cauterizada, ela não avalia que ela está pecando. Ela não associa o pecado. É como a mente de um psicopata. É uma doença patológica da estrutura psicológica do indivíduo humano. Alguma coisa destoa na mente do indivíduo e ele mata por prazer. E tem diversas patologias da psicopatia. Diversas. E o indivíduo faz aquilo, Aúde, de maneira tranquila. Ele faz e no outro dia ele acorda e vive uma vida perfeitamente normal, Liz.
A mente dele não imagina, não calcula que ele está fazendo mal a pessoas. Na verdade, ele tem um propósito por trás. Às vezes ele diz, você vê isso nesses filmes serial killer norte-americano, que mostra, né, de uma razão. Porque ele está matando os 7 pecados capitais, ele está matando porque são prostitutas, ele está matando porque é uma raça inferior, enfim, é uma psicopatia. Quando você estuda a mente de um indivíduo desse, ele não tem nenhum remorso. Paulo fala espiritualmente que nós temos que ter cuidado para que a nossa mente espiritual não caia na cicatrização, que ele vai chamar de cauterização. Existem 2 palavras que podem alcançar o coração do crente, das atitudes. A cauterização, que diz assim, eu já estou acostumado, Célio, eu peco tanto que eu acho que é normal. E eu não sinto necessidade de mudança. Uma outra palavra que alcança a atitude da nossa vida espiritual é a palavra mágica que eu chamo de arrependimento. Agora, só pode ser arrependido, irmã Helena, aquele que estava no Egito, que foi tirado do Egito pelo processo de ressurreição. Mas para ressurgir tem que morrer. Eu li para vocês outro dia que a semente precisa morrer. Se a semente não morre, se a casca não morre, a essência daquela semente não é extraída. No Egito eu preciso morrer. E eu morrendo com Cristo, ressuscitando com Ele, Colossenses diz, capítulo 2, versos 12. Paulo vai dizer, eu preciso dizer a vocês, nós somos sepultados. Da mesma forma, nós somos sepultados mediante a fé. Ressuscitados mediante a fé. O que ele está dizendo? Se eu fui sepultado com Cristo, pela fé, eu sou ressuscitado com Cristo. E ao ser ressuscitado com Cristo, pergunta-se, como isso se dá? Ele diz, no poder de Deus. Porque é Deus que redime, é Deus que faz o processo de redenção. Agora veja bem, aí Deus ressuscita a gente igual ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então quando eu sou ressuscitado, eu olho para trás de tudo aquilo que o Egito me oferecia e eu digo assim, senhora Arruda, meu Deus, eu fazia parte daquilo. O que é que eu faço? Eu começo a chorar. O choro de arrependimento é uma das mais preciosas lágrimas dos servos de Deus. Do que o sorriso cínico da cauterização. Todo mundo faz, Johnny. Por que eu não posso fazer? Mas menino, agora eu vi. O sorriso da cauterização é psicopatia espiritual. A lágrima do arrependimento, ela é a sarada em Cristo. No Sermão da Montanha ele diz, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Aquele choro, muito mais do que você pensa, é o choro da autoavaliação, Grace, da imagem espiritual, Julinha. Ele olha no espelho e diz assim, nosso Deus, mas eu vivi com essa roupa, eu andei mal cheiroso assim, eu pratiquei isso mesmo. Ele diz, praticou. Então ele chora. Preste atenção. Antes disso, o que é que ele faz? Ele continua. Ele diz, mas menino. Mas quando ele é ressuscitado em Cristo,
ele abre os olhos espirituais e ele diz: olha o que o diabo queria que eu fizesse. Cultuasse a Deus, mas não de longe dele. O diabo queria, Duda, Mateus, me trazer as rédeas curtas. Mas Cristo veio como um grande benfeitor, arrancou a espada da vitória e deu um golpe desferido fatal naquelas correntes das rédeas e disse: corra, Silvio. E nós corremos para onde? Aquele que habita a sombra do Todo-Poderoso pode dizer: eu habito debaixo das asas da grande águia. Paulo entende essa teologia e diz: quem nos separará do amor de Cristo Jesus? Ele lista uma infinidade de coisas que apegam a nossa vida: nudez, espada, fome, perseguição, perigo, morte, anjos, demônios, principados, poderes. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O diabo perdeu. E ele olha para nós dizendo: eu queria, número 1, que você ficasse no mundanismo. Você foi embora. Número 2, eu queria que você ficasse servindo a seu Deus, mas não muito de longe, para que eu pudesse te incitar ao erro. Mas aí veio o teu Redentor, fez você morrer para mim, agora você não tem mais prazer nas minhas coisas, e quando você tem prazer, você chora, você se arrepende. Eu não queria que você tivesse arrependimento, eu queria que você tivesse a mente cauterizada para pecar mais, para pecar mais. Por isso que quando nós nos arrependemos, e arrependimento só é uma prática no crente que experimentou uma nova vida, porque ele olha para trás e disse: meu Deus, eu vivia assim, vivia. Nossa, eu não acredito. Nossa, eu não acredito. É igual gente, vocês que falam no WhatsApp, mandam um áudio, e depois você fala assim: escuta o áudio. Nossa, não aguento escutar minha voz. Não, acho estranho me escutar no áudio. Nossa, mas que horror. Não, desliga isso aí. Sabe o que é isso? É um sentimento de arrependimento comum. Quando nós somos transformados em Cristo, nós somos capacitados por Deus para viver arrependimento. Por isso que o tema central da pregação do Evangelho é: Jesus saiu do deserto, testado e aprovado, Marcelo, e ele foi pregar, e a Bíblia diz que ele saiu pregando o tema: arrependei-vos e crede no Evangelho. Número 1, arrependimento e fé. Arrependimento e fé. Quando Pedro pregou, depois do cheio do Espírito Santo, ele disse: arrependei-vos e a sua vida será transformada. Quando Paulo prega para o carcereiro, ele diz: o que é que eu faço? Ele disse: arrependimento e serás salvo tu e a tua casa. Jesus, quando pregou a cura de libertação da alma das pessoas, ele disse: vai e não peques mais. Volte para a tua vida transformada, mas olhe para trás com arrependimento. Quando nós olhamos para Cristo, cheio de choro: Pai, eu fiz isso, que vergonha. E a gente chora. O Senhor consola esses chorões, porque eles olham para trás e dizem: eu pequei. Quando Paulo caiu cego, o Senhor levou ele para um estado de arrependimento. E ele diz aos Gálatas que ele era hebreu de hebreu, guardava o sábado, era justo, era zeloso.
Mas ele coloca tudo isso, irmã Yara, dizendo assim: isso não passava de esterco. Agora eu conheço o verdadeiro Senhor. Arrependimento. Se a gente não experimenta arrependimento, nós não podemos deixar o Egito. Então eu quero agraciar o seu coração com a palavra de Deus hoje. Você só está aqui, mesmo choroso, porque você está experimentando uma vida de arrependimento. O choroso não entraria por essas portas. O choroso, Arlete, ele não queria cultuar ao Senhor. Mas o Senhor trouxe para dizer a todos nós: não aceite a proposta que o diabo está fazendo. Qual é a proposta? Sirva a Deus, mas não vá muito longe não. Deixa eu te usar. E nessa noite a gente diz ao Senhor: eu sou fraco, mas o Senhor é forte. Eu sou vivo e não sou justo. O Senhor morreu, eu preciso experimentar essa morte contigo. Me faça olhar para o Egito com tristeza. E o que eu faço, pastor? A receita é, mesmo triste, eu preciso caminhar o caminho do deserto e não voltar o caminho do Egito. Porque o caminho do deserto é o caminho da paz, é o caminho da vitória, é o caminho da vida, é o caminho da redenção, é o caminho da ressurreição, é o caminho do arrependimento. O caminho da vitória é o caminho, Esté, dos nossos próprios reconhecimentos, das nossas próprias fraquezas. Eu continuo indo para o deserto, irmãos, fraco, caindo, levantando, mas dizendo: qual é a sua rota, Jennifer? Nilde, qual é a sua rota? A minha rota é o deserto de Deus. Está difícil no deserto. Está difícil, Tiago, no deserto. Está difícil, Sérgio, no deserto. Está difícil, Adriana. A gente monta a cabana, desmonta a cabana, anda de dia, Leila, anda de noite, Adilson, e vem nuvem de dia protegendo, vem nuvem de fogo protegendo, vem serpente que pica o povo, mas a serpente não tem vitória, a roupa não desgasta, a sandália não acaba, mas o deserto é o lugar da prova, é o lugar da luta, mas mesmo assim, é melhor estar indo fraco no deserto do que forte no Egito. Porque lá é morte, aqui é vida. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versos 20 e 21. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versos 20 e 21. Portanto, concluindo, professora, querida mestra, portanto, palavra de conclusão, não é? Se depois de vocês terem escapado das contaminações do mundo, mediante terem conhecido o Salvador, Jonas, Rafa, Danilo, Maria. Depois que vocês conheceram, irmãos amados, nós, Fernanda, eu, tu. Depois que nós conhecemos o Salvador, Solange, Clara, nós fomos escapados das contaminações. Tinha um processo de contaminação. E ele fez a gente morrer para que ninguém mais pudesse contaminar. Depois que vocês escaparam disso tudo e conheceram o Senhor e o Salvador, o Redentor, o Remidor, que tem nome, que é Jesus Cristo, poxa vida, se vocês deixarem enredar de novo e vocês serem vencidos,
vocês vão se tornar pior do que o último estado, do que o primeiro. Verso 21. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, depois de conhecê-lo, voltarem para trás, separando-se do que é santo, da verdade de Deus, que é a palavra da verdade, que foi dada para nós. Foi entregue para nós, Fábio Maína. Esse é o mandamento santo. Foi entregue a nós, irmãos. Irmão Altério. Foi entregue aqui à minha filha, Isabela Nascimento. Foi entregue. Foi dado. Depois de tudo isso, eu já estou longe do Egito, porque a proposta de Deus, Wagner, é ir longe. 3 dias. O faraó disse, vá, mas fique perto. É a proposta das trevas, fé superficial. A nossa proposta de Deus é, não senhor, nós vamos desligar, nós vamos morrer para vocês, nós vamos seguir o caminho. É difícil o deserto? É. Tem sombra da morte? Tem vales tenebrosos? Tem dias difíceis? Tem predador? Tem, mas para o predador tem a águia poderosa que me coloca debaixo das asas do Altíssimo. Para o vale da sombra da morte, tem um pastor que me guia pela vereda da justiça. Para os dias de sede abruptas, escaldante no deserto, tem a fonte de água doce que Deus deu a Moisés, que é representada em Cristo. Eu sou a fonte da água da vida. Para o deserto difícil, causticante, nos dias, nas noites frias, tem o poder do Espírito Santo de Deus que aquece o coração do povo do Senhor. Para os dias difíceis, tem a roupa que não acaba, o nome disso é provisão. Para o dia da morte da serpente, tem a proteção. Mas tudo isso só pode ser vivido no deserto. Lá não. Por isso que Satanás sabe, e ele quer propor a nós uma fé rasa, superficial. A proposta de Deus é uma fé profunda e sobrenatural, capaz de desenvolver em nós a palavra mágica do Evangelho: arrependimento. Eu não quero mais. E a única coisa que o diabo gosta de fazer aqui é que ele diz para você, não vá longe não. É que ele fica assim, soprando Isabela Malvieira no ouvido, do tipo, Mateus Ferreira, olha, ninguém vai te aceitar lá não. Ninguém vai te aceitar lá não. Você saiu daqui, mas você está com o cheiro do Egito. Você voltou para beber o cálice de carne, ninguém vai te aceitar não. Essa é a proposta. E 2 verdades aparecem na vida do maior exemplo disso para mim e para você. Pedro. Se Pedro hoje fosse um seminarista, irmãos, nenhuma mesa examinadora de concílio batista aprovaria Pedro para ser pastor. Nenhuma. Pedro tinha um passado muito difícil. Pedro trazia com ele agressão física, já sendo crente da Igreja de Cristo. Membro da Igreja de Cristo, Karen. Ele estava reprovado. Cortou a orelha de um homem. Na espada. Crente agressivo, está fora. Quando puxasse os antecedentes criminais de Pedro para a mesa de concílio, Pedro estava definitivamente reprovado. Pedro teve no seu lombo
a pior de todas as estigmas, Pedro negou Jesus. Nenhuma, nem duas, mas 3 vezes. Ele é lido como o desviado que abandonou a igreja e saiu falando mal do pastor. E agora quer voltar? Não. Para completar o dinheiro da coberta, a terceira dificuldade maior do mundo, Pedro manifestou um demônio. Deixou o demônio usar a boca dele quando ele disse a Jesus: tu é doido, Jesus, não morre nada, homem, tu é maluco, Jesus. Aquilo foi Satanás purinho falando na boca de Pedro. Jesus na hora disse: sai dele, Satanás, para trás de mim. Segunda coisa de Pedro. Pedro abandonou Jesus. Saiu do ministério pastoral e foi vender peixe. Um dia em Lucas 5 está Pedro sem camisa, puxando as redes, limpando as redes. Jesus chega: bom dia. Bom dia, Jesus. Oh, meu Deus, vem Jesus de novo para cá. Jesus já conhecia Pedro, viu? É só você ler direitinho lá nos textos. Ele disse: Pedro, me empresta teu barco, eu preciso falar aqui, fazer de púlpito. Pedro fala assim: tá bom, pode ficar aí. E lá está Pedro, Jesus falando, depois ele pegando rede, sem camisa. Sem camisa. Preocupado com os afazeres dessa vida. Pedro, o desviado. Uma hora dessa, Jesus terminou de pregar e disse assim: Pedro, você pescou alguma coisa, filho? Pesquei não, Jesus, a noite não foi boa não. Passamos a noite toda, a madrugada, eu estou aqui estressado, só vem com o negócio de pescar. Pescamos não. Aí Jesus disse: tu já tentou do lado de lá? Aí o povo disse: oh, Pedro foi um homem de fé, né? Que disse que jogou a rede, porque tu mandas, eu lançarei a rede. Mas na verdade aquela expressão hebraica é teimoso. Só porque tu tá mandando eu vou jogar de novo, só para te provar que não tem nada aqui. Mas tu tá achando que tem, eu vou jogar. Na cabeça de Pedro talvez ele pensasse assim: eu, um carpinteiro, nunca pescou, vem para cá dar um negócio de pescador. Tá bom, eu já joguei, mas tu só tá mandando, eu vou jogar de novo. Uai, moço, prendeu aqui, não deve ter sido uma pedra. Quando pensa que não, começa a vibração na rede, blá, 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 é peixe que não acaba mais. E disse: chama outro barco que ele não aguenta não. Chama os 3 aí, e é peixe para um barco, peixe para outro, peixe para outro. Jesus olha para ele e diz: seu Pedro, bem mais eu, moço. Aceita o meu chamado? Jesus não desistiu de Pedro 1 minuto. Ele disse assim: Jesus, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Está lá em Lucas 5. Afasta de mim. Eu sou pecador. O senhor é santo, eu sou pecador. O senhor manda peixe vir na rede. Eu não quero esse negócio não. Caça outro. Jesus disse assim: eu vou insistir com você. Eu estou chamando para você ser pescador de homens. Você quer? Diz o texto que ele não largou as redes, que nem no primeiro encontro. Ele largou as redes, os peixes e o barco. E tudo com T maiúsculo, do tamanho de Montes Claros. Tudo. E seguiu a Cristo. Última de Pedro. Jesus chega de manhãzinha, senta na praia, assa um peixe, está comendo um peixe. Aí vem Pedro de lá. Bom dia. Ah, o senhor está aqui? Ele é. Senta aqui. Você me ama? Que conversa é essa, Jesus? Tu sabe que eu te amo. Oxente. É claro que eu te amo. Irmã Fia. E ele pergunta de novo: tá bom, Pedro,
mas tu me amas? Ele disse, mas que conversa? É claro que sim. Aí Jesus pergunta de novo, só que de uma outra forma. Ele disse, amas-me? Aí Pedro responde a resposta que Deus queria. Eu não sei. O Senhor sabe. Ele disse, agora você está pronto. Agora você desceu do pedestal da vaidade, do orgulho de dizer que sabe, que conhece. Então deixa eu te fazer uma coisa. Eu vou consertar tudo que você fez. A negação, o corte da orelha do homem, o abandono lá da rede. Eu vou te dar uma tarefa. Cuida da igreja. Prega em Jerusalém. Lidera o meu povo. Seja apóstolo sobre a igreja. Cuida da igreja de Jerusalém, de Samaria. E leva meu povo todo para Jerusalém. Esperem lá que sejam revestidos de poder. Esse mesmo Pedro em Jerusalém, Atos 2, quando o Espírito Santo desceu sobre ele, que desceu sobre a igreja de irmãos, o texto diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou o evangelho. Que eu vou dizer a vocês, a pregação de Pedro levou, segundo os pesquisadores, pelo esboço que está lá em Atos, Fábio, pelo esboço de Atos, Pedro pregou cerca de 2 horas e 40 minutos, expondo desde Moisés até chegar em Jesus, irmãos. Uma pregação nunca antes vista na história da igreja. E quando ele termina de pregar, o texto diz que o povo estava chorando e quase 3.000 pessoas disseram, nós queremos seguir este Jesus. Nem Paulo, que a gente admira tanto, Jonas, nem Paulo pregou um dia o Anas e ganhou quase 3.000 no mesmo dia. Nem Paulo, que a gente diz que é melhor do que Pedro. O que Deus está dizendo? Os que eu tirei do Egito são fracos. Por isso eles morreram lá e ressuscitaram aqui. Ao ressuscitar, repito, eles olham para trás e se arrependem. E eu faço neles uma grande obra. Deus está fazendo em nós uma grande obra. E não ouça o que o diabo está dizendo para você. Porque um dia o diabo sussurrou isso. Irmã Regina, no ouvido de Pedro. O diabo disse a Pedro, você não é mais. Você não serve mais para andar com Jesus. Você é pecador, cara. Você está sem camisa. Aí diz que ele vestiu a roupa e Jesus chamou ele. E ele seguiu Jesus. Tudo que o diabo faz é dizer para nós, irmão Carlos, você não presta mais não. Tudo ostrojudo que o diabo faz é dizer, esquece esse negócio de igreja. Mas tudo que Deus fala, é o que ele está falando hoje à noite. Ele tem um projeto de redenção conosco. Não seja um crente de fé superficial. Você sabe quem você é. Você sabe quem te chamou de lá do lixo. E é por isso que é aqui que nós choramos. Quando nós dissemos, eu não poderia estar aqui, eu não deveria estar aqui. Mas ele me trouxe, abriu os meus olhos e mostrou a redenção. Agora, porque eu disse que não quero mais seguir a Cristo, porque eu dei um deslize na minha caminhada, assim como Pedro, Jesus disse, eu estou aqui pronto para mostrar a você, não olhe para trás, não volte para o Egito, saia o mais longe possível de lá. O diabo diz, não vá de longe. Deus disse, saia do meio deles, povo meu. Que Deus abençoe as nossas vidas, irmãos. Que Deus nos faça chorar compulsoriamente quando olhamos para trás e enxergamos que lá
era o local da caveira. E aqui, apesar de deserto, professora Luciane, é o local da vida. É o local do resgate. É melhor ficar aqui. Quanto tempo vai durar essa travessia? Duraria, sabe quantos meses? 4 a 8 meses. Durou 40 anos. 40 anos, Liu. 40 anos, irmã Du. Mas durante esse tempo, Deus forjou o seu povo. Os maiores homens e mulheres de Deus foram forjados nas batalhas. A lista dos heróis da fé de Hebreus disse: homens e mulheres que o mundo não era digno de conhecê-los. Mas antes, quem eram aqueles homens e mulheres? O texto diz: arrastados, açoitados, perseguidos, mortos a fio da espada. Estes, Poliana, diz o texto, eram homens e mulheres que o mundo não era digno de conhecê-los. Muitos irmãos não abriram mão. Nós estamos no deserto. Tem tentação, tem serpente, tem batalha, tem luta, mas tem proteção, tem fogo no frio, tem expulsão da serpente. É melhor ficar no deserto. E de vez em quando no deserto é bom a gente se lembrar de onde a gente saiu. E chorar do nosso estado de pecador. Mas saber que Ele vai consolar as nossas vidas. Primeira estratégia das trevas contra o povo de Deus: mundanismo. Sirva aqui mesmo no Egito. Não. Segunda estratégia das trevas: fé superficial. Vá, mas não vá muito longe não. Fica aqui. Não vá muito nesse fanatismo não. Não é esse o discurso? Não. Nós vamos longe. Não voltaremos nunca mais. Terceira estratégia das trevas: ataque às famílias. Vão os homens e ficam as crianças, os filhos e as mulheres. Não. Deus quer que eu e a minha casa sirvemos a Ele. Vamos todos. Quarta estratégia, quarta-feira, depois dos comerciais. Fique de pé, vamos orar. Senhor, como é bom ouvir a Tua voz. Ó Deus, como é precioso ler a palavra do Senhor e aprender mais do Senhor. Obrigado por nossas vidas. Obrigado pelo processo de morte e ressurreição. E obrigado, Jesus, mais uma vez, porque o Senhor nos convida ao arrependimento. Nós devemos chorar diante do Senhor todo o tempo, dizer a Ti obrigado. Porque onde eu estaria hoje, Senhor? Olhando a trajetória da minha família egípcia, do meu passado egípcio, onde eu estaria hoje? Mas a Tua mão forte me tirou de lá. Tu tens feito com que eu morresse para o Egito constantemente. Mas às vezes, Deus, nós olhamos para trás, como a mulher de Ló. E às vezes todos nós caímos durante o percurso da jornada. Às vezes nós murmuramos das cebolas do Egito. Às vezes nós desejamos voltar para morrer no Egito. Às vezes nós desejamos servir a escravidão do rei mau. Duvidamos do futuro, duvidamos do mar aberto, duvidamos da travessia do rio, duvidamos da cidade de Jericó que foi derrubada diante dos nossos olhos. O Senhor está abrindo rios, abrindo mares, o Senhor está derrubando cidades, o Senhor está derrubando reinos só para nós passarmos.
Estamos de fato vivendo um vale da sombra da morte, mas na certeza de que o Senhor Jesus Cristo, nosso pastor, está conosco. Mas às vezes nós falhamos, Deus. E que bom saber que mesmo falhando, o Senhor nessa noite olha para nós com olhar de misericórdia e nos convidou nessa noite a voltar de novo para o deserto. Está difícil, mas aqui é o nosso lugar. Aqui tem provisão, tem proteção, tem água doce. Aqui tem vitórias nas batalhas, aqui tem companhia. Aqui tem uma provisão tão grande que as nossas vestimentas não se acabam. Porque um grande dia nós receberemos novas vestes. Oh Deus, obrigado, Senhor. Porque apesar do mundo tentar nos fazer uma fé superficial, o Senhor tem nos ajudado nessa noite a desenvolver uma fé profunda no Senhor. Nós amamos o Senhor. Obrigado porque o Senhor nos corrige. Obrigado mais ainda porque o Senhor tem feito em nós algo extraordinário, o que nós chamamos de arrependimento. Estamos arrependidos dos nossos pecados. Mas estamos felizes porque as nossas lágrimas serão consoladas pelo Senhor. Já estão sendo. Então, fraco ou forte, nós escolhemos, nós preferimos continuar no deserto. Porque, como o Senhor disse em Apocalipse, no deserto, o Senhor vai suprir a mulher. O Senhor vai suprir a tua igreja. Obrigado, porque aqui no deserto, o Senhor tem nos alimentado com a palavra que sacia o nosso coração. Eu oro por mim, pelos meus irmãos, pelo teu povo, pedindo sobre eles a tua bênção, a tua completa regeneração de arrependimento. Que nós possamos voltar para casa com a sensação de que o Senhor teve um encontro pessoal conosco hoje. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo que aquece o coração frio, seja com todo o povo de Deus que caminha no deserto, mas quer estar com Deus. Os que recebem dizem amém.